Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Estamos aqui dando continuidade ao nosso evento, a nossa última atividade do dia. Hoje a gente vai estar com um webinário que tem como tema os desafios do ensino em meio à pandemia. E aí a gente vai discutir aqui com três dos nossos colegas e aqui com a mediação da professora Josiane, a experiência, das instituições de ensino nesse momento. Bom, estou aqui também para falar dos nossos recados iniciais. Quero dizer, que nós já somos 57 pessoas aqui, aí eu acredito que mais pessoas vão entrar. A gente espera que vocês comentem bastante, façam aqui as suas perguntas, através do chat. Você pode acionar o bate-papo logo na barra inferior aqui do Meet. E lembrando mais uma vez, sempre que você for mandar uma mensagem, aciona lá e pede para que ela seja enviada para participantes e palestrantes, porque aí, dessa maneira, todos nós vamos conseguir visualizar lá os seus comentários, A troca de experiências aqui fica muito mais rica quando a gente coloca aqui para todos visualizarem, ok? Bom, eu vou falar aqui da famosa lista de frequência. Quando a gente começa aqui o webinário, logo mais uns 20, 30 minutos, a gente lança aqui a lista de frequência, e ao longo dos nossos encontros aqui, lives e webinários, a gente vem repetindo aqui as listas de frequência, porque caso alguém tenha perdido ali aquele endereço, aquele link específico, a gente vai replicando ela em algumas vezes. Além disso, vocês podem acessar isso nas salas do Moodle, tá? Mais cedo, uma colega falou que não estava encontrando, eu já acessei e pedi para que o pessoal já atualizasse essas informações lá, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a essas assinaturas. O nosso desejo é que vocês participem do evento, De repente, a discussão está tão calorosa, está tão boa, que eu não quero nem saber de lista naquele momento. Eu quero participar. Então, fiquem muito tranquilos nesse sentido, tá? Gostaria de lembrá-los mais uma vez que nós temos evento o dia inteiro e à noite. E a parte da manhã nós deixamos disponível para as comunicações. Eu vou compartilhar a minha tela aqui rapidamente, prometo não tomar muito tempo, porque eu sei que estão todos ansiosos, por essa discussão. Deixa eu só... Aqui você vai deixar eu compartilhar. Eu acho que ele não está deixando eu compartilhar. Eu posso compartilhar no final, se for o caso. Espera aí. Não, ele não deixou eu compartilhar agora, mas eu compartilho com vocês no final, que eu quero mostrar para vocês a nossa sala de comunicações, como que é o acesso, vocês podem comentar, tem um fórum logo abaixo de cada publicação, então é muito importante que vocês também participem por lá, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Professora Josiane, a casa é sua, já esteve por aqui, fique à vontade, um ótimo webinário para nós. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Bom, vamos iniciar então, essa mesa fantástica, com presenças ilustres aqui nessa noite, dizer da minha satisfação de mediar aqui essa mesa, que vai tratar dos desafios do ensino em meio à pandemia, experiência das IES, tema muito pertinente e importante para o contexto atual em que todos nós estamos inseridos. Então, eu vou apresentar os palestrantes, falar brevemente o currículo, e aí a gente já inicia para as colaborações. Estão aqui conosco essa noite a professora Sandra Mara Matias Chaves, da Universidade Federal de Goiás, como representante da Andifes. O currículo dela, no momento da fala, eu apresento para vocês. A professora Ilka Márcia Ribeiro de Souza Serra, da Universidade Estadual do Maranhão, representante aqui conosco da Abruen. E também está aqui com a gente o professor Miguel Fabrício Zamberlan, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, representante do CONIF. Para a gente iniciar, então, aqui as nossas participações, vamos começar com a professora Ilka, ela que possui graduação em Agronomia pela Universidade Estadual do Maranhão, mestrado em Fitossanidade com transferência direta para o doutorado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e doutorado em Fitopatologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. É professora adjunta de Microbiologia do Departamento de Química e Biologia da UEMA, atua na área de Agronomia e Biologia, com ênfase em fitopatologia, atuando principalmente nos seguintes temas: taxonomia e fisiologia de fungos, indução de resistência,
microbiologia geral e microbiologia de pescados e ecologia de recursos pesqueiros. Cumulativamente, exerce a coordenação geral do Núcleo de Tecnologias para a Educação da Universidade Estadual do Maranhão, representando-a junto ao Sistema Universidade Aberta do Brasil, a UAB, e a Rede ETEC Brasil, do Ministério da Educação. Nessa área, atua na pesquisa com enfoque em gestão em EAD, TICs e EAD e formação de professores em cursos intermediados por tecnologias educacionais. Exerceu o cargo de presidente do Fórum Nacional de Coordenadores da Universidade Aberta do Brasil, Fórum AB-CAPES, de 2016 a 2019. É integrante da Câmara de EAD da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, a ABRUEM. Professora Ilka, um prazer ter você aqui, já acompanho o seu trabalho há algum tempo, sobretudo no contexto do Fórum da UAB, que conduziu a presidência de uma maneira excelente, com muito pulso, firmeza e também muita comunicação, sendo sempre muito generosa com todos. Então, eu já te admiro, né? E aqui essa noite, então, mais ainda por estar aqui com você, eu já passo a palavra para você fazer, então, as suas contribuições sobre os desafios do ensino em meio à pandemia. Muito obrigada, Josiane. Nossa, eu fico até emocionada, né, das suas colocações, mas eu queria, primeiramente, agradecer, né, o convite de estar aqui em nome da ABRUEM, parabenizar a professora Marília. Tem sido um evento que tem discutido temáticas tão relevantes e tão importantes para a nossa realidade, e toda a organização do evento tem sido primordial. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu adoro Goiás, eu adoro a universidade. Tive a oportunidade de conhecer o trabalho de perto da professora Marília, que vem desenvolvendo com o professor, que já vinha desenvolvendo com o professor Leonardo, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Começamos junto na presidência do Fórum, então, muito, muito obrigada mesmo por receber e apresentar, ter esse momento tão relevante de discussão na temática que envolve a ABRUEM, que envolve o CONIF, que envolve a realidade das federais também. Eu trouxe uma apresentação, vou tentar aqui fazer essa apresentação muito rápida, até para mostrar um pouco do trabalho que vem sendo feito na ABRUEM. Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo já puxar aqui a apresentação. Deixa eu maximizar. Bem, eu acho que já conseguem visualizar. Então, a gente pensou e, na verdade, desde terça-feira que a gente vem contribuindo, né, partilhando das experiências que as universidades estaduais vêm fazendo, e eu não gostaria de fazer diferente, né? Então, nesse tempo que eu tenho, eu quero apresentar o que a Câmara de EAD da ABRUEM está fazendo, né? Está se propondo a fazer desde antes a pandemia, e durante essa pandemia nós tivemos muito mais fomentado a questão de todas as temáticas e dos programas que nós já estávamos desenvolvendo na Câmara EAD. E em 2017 nós aprovamos, junto aos reitores das universidades estaduais e municipais, um programa que é conhecido como Programa EAD em Rede. É um programa que ele reúne diversas ações. Vamos falar muito rapidamente dessas ações, porque eu trouxe para apresentar uma dessas ações que tem sido bastante importante nesse meio à pandemia. E esse programa, o objetivo dele foi exatamente partilhar, difundir uma rede de compartilhamento de tudo que era produzido nas universidades estaduais e municipais. Então, o objetivo é promover incentivar o desenvolvimento tecnológico, a inovação do uso das tecnologias para a execução de projetos. Então, a gente viu que muitas das nossas universidades, elas praticamente faziam ou produziam algo muito parecido. Então, o que a gente pensou foi exatamente, se eu desenvolvo algo interessante na Universidade Estadual do Maranhão, eu posso compartilhar isso com as outras universidades co-irmãs, para que a gente não gaste tanto esforço
produzindo o mesmo material, ou produzindo o mesmo curso, ou produzindo uma mesma plataforma. Então, foi nesse sentido que a Câmara EAD, então, apresentou esse programa para os reitores. Desde 2016 estava sendo proposto, mas em 2017, então, já há 3 anos, esse programa ele existe dentro da Câmara EAD. E, com uma finalidade maior, nós temos vários subprojetos dentro desse programa. E um desses projetos é a Bruem Aprender, que tem como objetivo exatamente a implantação das ações no âmbito dessas universidades estaduais, que é desenvolvido no projeto maior, né, no programa maior da Câmara EAD, e também desenvolvido por aquelas universidades que fazem educação à distância. Então, vocês vão ver que todos esses, o que é proposto dentro desse programa e especificamente dentro desse projeto, tem a ver com ações de compartilhamento, tem a ver com o que hoje nós tanto ouvimos falar, de uma educação que ela é ecossistêmica, onde não há um que faz certo, o outro que faz errado, mas um que faz e que é compartilhado e que é melhorado e que é difundido para melhoria da qualidade da nossa educação, seja no âmbito da graduação, seja no âmbito da pós-graduação, e vocês vão ver que agora até no âmbito das ações de internacionalização. Então, um dos objetivos maior, e a gente diz que é um dos grandes feitos desse projeto, é a mobilidade virtual, né, um projeto um objetivo, né, que foi altamente estudado, que foi muito debatido, que foi difícil a implantação, até porque não se tem nada parecido, é algo que realmente tem sido bastante inovador, mas também pioneiro no Brasil. Então, conseguimos lançar no ano passado o primeiro edital de mobilidade virtual entre os alunos das universidades estaduais. Para além disso, a oferta de cursos e disciplinas, né, nesse âmbito da mobilidade virtual, realizar ações de desenvolvimento de cursos à distância e também em disciplinas curriculares a diversas áreas do conhecimento. E nessa perspectiva é que a gente conseguiu, né, apresentar a Bruem um grande feito do que as universidades estaduais já estavam fazendo há muito tempo. Então, esse compartilhamento, no que pese, teve uma questão política acadêmica muito forte, a gente ainda está em discussão, não é tão simples, né, como a gente está apresentando aqui, mas a mobilidade virtual ela envolve vários eixos políticos acadêmicos dentro da universidade. Então, as universidades todas tanto as que disponibilizaram as disciplinas à distância, quanto as que receberam as disciplinas e a possibilidade dos alunos cursarem essas disciplinas, elas passaram por reformulações em alguns nas suas portarias e resoluções, ou então partiram para resoluções específicas que pudessem possibilitar o aluno fazer essa mobilidade virtual, porque nós já tínhamos na Bruem uma mobilidade discente, mas ela era presencial. Então, a mobilidade virtual ela não existia nos parâmetros das resoluções dentro das universidades. Um outro foco que a gente deu a esse programa e que tem sido, assim, na pandemia, então, teve o seu ápice, mas que a gente já desenvolvia antes da pandemia, foi exatamente implementar o curso MOOCs, né? Ou seja, várias universidades estaduais já têm as suas plataformas de cursos abertos, muito antes da pandemia, e com a pandemia isso veio realmente mostrar quão importante eram feitas as ações, né? Eram, na verdade, relevantes as ações que a gente estava propondo dentro do programa. Então, a implementação desses cursos abertos hoje é o que tem sustentado as nossas universidades nesse período de pandemia, para a troca de experiência entre professores. Para além disso, a formação mesmo continuada desses professores que não tinham talvez nenhuma formação na área das tecnologias educacionais. Então, é sobre isso que eu vou apresentar a proposta da UEMA, né, no âmbito do que a UEMA tem se apresentado para a universidade internamente, mas também para o Brasil. E, além disso, a oferta de disciplinas elencadas pela legislação vigente. Então, todos esses são objetivos do programa maior,
que a universidade, que as universidades estaduais, que a Abruem tem desenvolvido. Já partindo para a nossa experiência, né, da UEMA, como universidade estadual, que está se abrindo e que tem cada vez mais aberto esse conhecimento para a sociedade como um todo, eu quero apresentar muito rapidamente, mas também já deixando para discussão, penso que é o que é mais rico nesse momento, a experiência da nossa plataforma de cursos abertos, né? Então, a plataforma Escada, ela surge com um objetivo muito forte de difundir o conhecimento. Lançamos em 2014 essa plataforma, o nosso primeiro curso aberto foi em 2014, e o objetivo era exatamente atender esses pressupostos e rompimento de barreiras que lidando hoje com esse complexo e amplo número de conhecimento, produção, difusão de conhecimento a partir de uma educação aberta. Então, o que nós queríamos? Nós queríamos que aquilo que estava sendo produzido dentro da universidade, seja pesquisa, seja no âmbito mesmo do ensino, seja projetos de extensão, pudessem ser disponibilizados para além das barreiras acadêmicas, para além do que estava para aqueles que estavam dentro da academia. Então, em 2014 lançamos o primeiro curso, em 2015 lançamos uma plataforma que até então ela não tinha nome, era conhecida como Plataforma Aberta dos Cursos da UEMA, e em 2019, ano passado, nós fizemos uma grande reformulação na plataforma, porque, para além do que nós imaginávamos que ia atender, nós estávamos com quase 50 países, ou seja, pessoas em 50 países participando ou, de alguma forma, utilizando essa plataforma. Então, tivemos que fazer uma grande reformulação, inclusive para atender alguns dos requisitos do que estava sendo proposto para nós como uma plataforma de cursos abertos no âmbito da União Europeia. Então, essa reformulação, ela contou principalmente ainda continuando focado, né, em democratizar o conhecimento através de uma plataforma leve, intuitiva e com conteúdos relevantes, nós apostamos em outras interfaces, em outras ferramentas que fossem importantes para a nossa plataforma, que é uma interface amigável, novas alternativas, inclusive com a possibilidade de ampliar o nosso portfólio de cursos, não só mais cursos de formação que hoje ainda estamos, de aperfeiçoamento, mas também cursos em nível de pós-graduação, né? Nós estamos caminhando para propor um curso de pós-graduação em nível lato sensu totalmente aberto, e que talvez o que vai ser cobrado seja a certificação. Hoje, a nossa certificação ela é totalmente gratuita, é uma plataforma que tem desenvolvido ou que tem buscado desenvolver cada vez mais uma usabilidade bastante fácil, né, para esse aluno, e o grande atrativo realmente é o portfólio de cursos que nós ofertamos. Além disso, né, aqui vocês conseguem ver uma carinha dessa plataforma, que tem uma interface muito fácil, muito limpa, muito clean de se utilizar, né? Alguns outros princípios que nós estamos trabalhando têm a ver com uma recomendação de curso, ou seja, já trabalhamos numa perspectiva de gamificação, de propor, de repente, o que nós queremos é que aquela pessoa que experimentou um dos nossos cursos continue buscando outros cursos dentro da plataforma. Então, essa é uma das ações que também foram feitas nessa reformulação. Recomendação de cursos, né, através da inteligência artificial. A certificação autenticada era um dos grandes gargalos que nós tínhamos, era exatamente que algumas empresas aceitassem esse certificado, e hoje nós temos uma certificação autenticada por QR Code, onde, se tiver alguma dúvida de alguma empresa sobre essa certificação, ela pode autenticar, né, através do QR Code que já tem disponível. Além de todas essas questões, trabalhamos também a questão do engajamento, motivação e satisfação e recompensa desse aluno. Sabemos que, por mais que a gente
pense que os cursos abertos, eles é um curso disponível e gratuito para aquele que está interessado, não necessariamente para aquele que quer uma certificação. Nós não temos nenhuma preocupação com a questão da evasão. Hoje nós temos quase 500 mil alunos nessa plataforma, mas nós não estamos realmente preocupados com a questão da evasão, até porque isso foge um pouco o contexto do que é uma plataforma aberta. Mas nós pretendemos e ainda estamos investindo em alguns benefícios, né, da gamificação que possa sugerir esse engajamento cada vez maior dos alunos, motivação. Então, fazemos um ranqueamento dos melhores alunos em nível mundial, né, considerando aí Brasil, Maranhão e todos os participantes de outros países. É algo que tem sido bastante interessante. Hoje, esse número escada já está um pouco ultrapassado, né, com a parceria que nós fechamos com a CAPES no mês de outubro, né, para disponibilização de 300 mil vagas nessa plataforma, em 5 cursos, que são cursos para formação tecnológica ou para auxiliar os professores nessa mediação tecnológica durante a pandemia. Então, são 65 países acessando, são 25 cursos no catálogo, e um número que passa aí 400 mil. Hoje, com essa parceria da CAPES, eu não peguei os números atuais, mas chega a quase 500 mil estudantes. Então, essa captura e análise de dado também foi implementada. Hoje já fazemos pesquisa em cima de todas as ferramentas utilizadas na plataforma. Essa foi uma pesquisa que foi realizada por um aluno meu, né, para avaliar a usabilidade baseada na satisfação dos usuários. Queríamos saber se, com toda essa mudança que teve na plataforma, ela realmente tinha se tornado uma plataforma como nós gostaríamos que ela fosse. E nós tivemos uma surpreendente resposta dessas pessoas, né, que estavam participando. Nós fizemos pesquisa em 2 cursos, né, aqui eu trago dado apenas de um curso, foi o curso de Medicina Ocupacional, onde esses questionários mostraram uma grande satisfação desses alunos. Aqui, dentro ainda dessa pesquisa que nós realizamos na plataforma, eu queria destacar, né, todas as plataformas que nós conseguimos alavancar levantar no Brasil, que são plataformas de cursos abertos de universidades públicas. Eu faço muita questão de apresentar isso porque é um grande orgulho para as universidades públicas, e principalmente as universidades que estão trabalhando em rede, como é o caso de todas as universidades que hoje estão na Unirede, esse compartilhamento que é importantíssimo. Nós destacamos aqui o Lumina, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o SCADA, que é da UEMA, o POCA, que é da UFSCar, temos o Linco, que é da Unicentro, a Universidade Estadual, temos uma plataforma aberta da Unesp, da Federal do Recôncavo Baiano, da FGV, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né, no que pese que a FGV não seja pública, mas ela tem alguns cursos que são gratuitos nessa plataforma, o Instituto Federal do Espírito Santo, temos a Univasp e temos a Unifei. Então, são todas plataformas, esse dado é de 2019, que nós temos hoje abertos e que são de universidades públicas, né? Volto a ressaltar, as universidades estão investindo muito nessas plataformas e isso tem sido importantíssimo, principalmente nesse momento que nós vivenciamos e que exige de uma formação e qualificação dos nossos professores. Só passando aqui, acho que acabou ficando repetido, e eu queria deixar, na verdade, eu acho que eu tenho pouquinho tempo, mas eu queria passar para vocês um vídeo bem rapidinho para vocês conhecerem um pouco mais essa plataforma. Depois eu só queria que a nossa colega me confirmasse, a nossa intérprete, se o som está saindo legal. Está saindo. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada, a plataforma de cursos abertos da UEMA, é um caminho rumo ao topo, mas principalmente
rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada, experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. Duas instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Bem, era isso que eu queria apresentar para vocês, né? Depois já posso deixar disponível esses vídeos e já passo a palavra à professora Josiane. É mais ou menos isso que a Bruen tem buscado fazer, um compartilhamento em rede, né, entre as universidades estaduais. Muito obrigada, Josiane. Nossa, Ilka, nós que agradecemos, viu, sua participação. Que bacana o trabalho que vocês estão realizando em conjunto com outras instituições. Essa questão do trabalho em rede, né? Isso possibilita coisas fantásticas para a gente não pode esquecer disso, que nós temos a nossa instituição, mas devemos sair, né? Devemos ir além desses muros e compartilhar, trocar os materiais, trocar experiências, porque, antes de tudo, nós somos instituições públicas com o mesmo foco, o mesmo objetivo, que é a educação de qualidade, gratuita e para todos, né? Então, foi muito bacana você compartilhar. Eu tenho certeza que várias pessoas que estão aqui nos acompanhando vão acessar essa plataforma e já estão curiosos, né? E muito obrigada mesmo aqui pela sua participação. Agora, eu vou passar a palavra, então, deixa eu só aqui, para o professor Miguel. Miguel, que bacana também encontrar com você aqui nessa mesa, já acompanho também o seu trabalho, IF Goiano e IFRO sempre foram muito parceiros, vocês sempre nos acolheram aí, né, para a troca de experiências, vocês que estão à frente, quando o assunto aqui nos assistem. O professor Miguel possui graduação em Tecnologia e Informática pela União das Escolas Superiores de Cacoal, pós-graduação em Redes de Computadores, Didática do Ensino Superior e Gestão em Educação à Distância. Mestre em Administração pela Universidade Federal de Rondônia. Atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, a implantação do campus, voltado para atividades de educação atualmente
Vocês conseguem ouvir o áudio da professora Josiane? EAD no estado Não. e alunos. Não? Pronto. Tenta de novo, professora Josiane. Acho que deu uma... Estão me ouvindo? Agora melhorou. Acho que deu uma quedinha aí na sua Estão me conexão. ouvindo? Agora sim. Aí a gente vai Então, pedir para eu você fui falando, eu achei que estava tudo certo. se apresenta novamente, professor, Novamente, porque a gente não conseguiu ouvir isso. Tá. Conforme, retomando então, pessoal, o professor Miguel, que está aqui conosco essa noite, possui graduação em Tecnologia e Informática pela União das Escolas Superiores de Cacoal, pós-graduação em Redes de Computadores, Didática do Ensino Superior e Gestão em Educação à Distância, é mestre em Administração pela Universidade Federal de Rondônia, atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, foi diretor-geral do campus Porto Velho, Zona Norte, no qual realizou a implantação do campus voltado para atividades de educação à distância e atualmente com 140 polos de AD no estado e 7.000 alunos. Foi diretor de educação à distância do IFRO, atualmente é diretor-geral no campus São Miguel do Guaporé e atua no grupo de trabalho do CONIF para implementação de ações de educação à distância. Atua nas áreas de tecnologias para educação, com ênfase em ensino à distância, em desenvolvimento de sistemas educacionais e redes de computador, com foco em forense digital, em sistemas de gestão e tomadas de decisão, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, administração, gestão pública, educação à distância, segurança digital, lixo eletrônico e redes de computador. Miguel, é um grande prazer tê-lo aqui com a gente. Já passo para você a palavra. Espero que você tenha boas contribuições para trazer aqui para a gente, como sempre, né? Que toda vez que eu tenho a oportunidade de te ouvir, eu aprendo muito. Pode começar. Imagina, Josiane, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês novamente. Muito feliz de encontrar pessoas como a Ilka, você, que a gente já tem de longa data discutindo, né, sobre educação à distância, e num momento mais do que propício, né, para falar sobre o uso da tecnologia, o ensino remoto, e mais ainda sobre como nós estamos buscando superar esse momento, né? Gostaria de aproveitar e agradecer o convite. É muito importante a gente estar aqui falando sobre educação, em especial representando o CONIF, Grupo de Trabalho de Educação à Distância, e falando também do Instituto Federal de Rondônia. Então, meu objetivo aqui é passar um pouquinho do que o CONIF, né, para quem não sabe, é o Conselho Nacional das Instituições Federais de Ensino Profissional, e também do Instituto Federal de Rondônia. O que nós temos feito para conseguir desenvolver bem as nossas atividades? Eu acho que a primeira fala é que é inevitável dizer que é assustador para todos. A gente vê historicamente aí que vacinas, por exemplo, levam em média de 4 a 6 anos para serem concluídas, mas tudo indica que essa vai ser mais rápida. Ao mesmo tempo, a gente vem falando sobre o uso da tecnologia em sala de aula há anos, sobre a mudança das formas. O próprio termo que hoje se discute tanto, né, ensino híbrido, já vem de longa data. E mais do que nunca, bem ou mal, nós precisamos, este ano, discutir e pôr as cartas na mesa. Nós precisamos falar sobre o uso da tecnologia, sobre as metodologias que nós estamos empregando para levar ensino aos nossos alunos, educação aos nossos alunos. E o que eu quero falar um pouquinho sobre isso, fazer uma reflexão de como tem sido para o CONIF, de como tem sido para o IFRO, todo esse desafio que a gente tem enfrentado. Tá? Falando especificamente e inicialmente do Instituto Federal de Rondônia, quando nós, lá em fevereiro, março, tivemos os primeiros casos de Covid no Brasil, o próprio Instituto Federal ele já tomou a decisão aqui em Rondônia. No dia 16 de março, o governo publicou um decreto já decretando situação de emergência, e o próprio Instituto Federal suspendeu em 17 de março todas as atividades presenciais, né, para que a gente pudesse avaliar a situação. Foi convocada uma reunião extraordinária do nosso Conselho de Dirigentes para que pudesse
ser discutido a pauta, e no próprio 19 de março, o MEC ele soltou uma portaria, a portaria 343, que ele falava que em caráter excepcional poderia substituir as disciplinas presenciais por aulas, né, que utilizassem meios de tecnologia da informação. Então imaginem que em poucos dias muita coisa mudou, muito, e eu acho que isso em diversas instituições, aí já puxando um pouco para o lado do CONIF, tiveram instituições que pararam, não sabia como lidar com aquela realidade, o que fazer, começou-se discussões sobre as aulas práticas, os laboratórios, e os estágios, o que nós vamos fazer, o que vai ser daqui para frente, esse aluno não está preparado, nossos professores não estão preparados, começou-se as discussões. No Conselho de Dirigentes do IFRO, foi deliberado pela continuidade do trabalho remoto por pelo menos 15 dias. Por que isso? O Instituto Federal de Rondônia, ele já atua com educação à distância efetivamente desde 2011. Nós temos uma unidade, um campus voltado para a educação à distância, com hoje 140 polos no estado de Rondônia. Nós temos também 40 polos em toda a Amazônia Legal, nos estados que compõem a Amazônia Legal. Então a gente já atua de forma bem efetiva. Então nós tínhamos talvez alguma expertise e tecnologia, só que foi completamente diferente. Então, assim, logo nesses primeiros 15 dias, nós já começamos com os questionamentos. Como é que vai ser isso? Qual vai ser nós estamos com dificuldade, o professor não está conseguindo utilizar a ferramenta, o aluno ele não tem acesso à internet, a computador, ele tem lá o telefone celular dele, mas não tem internet para acessar as ferramentas. As ferramentas disponibilizadas consomem muita largura de banda, precisa de mais acesso. Então, começou-se vários questionamentos. Os professores não estão preparados, não estão capacitados, porque apesar de todos os cursos do Instituto Federal de Rondônia possuírem, dentro da legalidade, a carga horária à distância permitida, ainda assim é diferente, porque os professores não estavam habituados àquela realidade. Por que eu digo isso? Porque a gente sempre fala, enquanto docente, para os nossos alunos, e eu aqui falando da área de administração e tecnologia, é que o aluno ele tem que ter multi-skills. Ele não pode só ficar focado no curso que ele está fazendo, mas ele tem que ter outras skills, saber empreender, diálogo, inglês, tecnologia. Nós falamos muito sobre isso. Entretanto, agora, se colocando como professor, nós entramos num cenário de multi-skills, e não mais aquelas skills que vêm de titulação. Nós entramos naquelas em que, de fato, a gente precisa entender o que é uma iluminação, olha isso, o que é um áudio, se o áudio está bom, se ele não está bom, o que é um fundo bem elaborado, o que é uma ferramenta de webconferência, como utilizar uma ferramenta de webconferência, editar pequenos vídeos, fotos. Então, tudo isso são novas skills que nós temos que ter. E isso gerou uma grande necessidade de aperfeiçoamento. O que o Instituto Federal de Rondônia fez nessa época? Ele fez um levantamento com a sua comunidade, e entenda-se por comunidade alunos, responsáveis por alunos, técnicos administrativos e docentes, para entender qual foi a percepção desse público nesse primeiro momento. Com isso, o Instituto Federal de Rondônia já suspendeu algumas assistências estudantis para que ele pudesse mudar o foco da assistência. A gente também já tomou essa decisão. E, por incrível que assim a gente tente, talvez, entender, logo na primeira resposta, 62% dos alunos disseram que eles tinham acesso à internet e que eles deveriam manter a atividade à distância. Aí você fala, bom, são mais de 50%, mas ainda não é 100%. A gente tem que garantir o acesso a todos. Nós temos que garantir isso. E com isso foi-se tentando identificar, então, aonde estavam as necessidades. Identificou-se que a grande problemática era o acesso à internet e as ferramentas utilizadas, ou seja, como estava sendo ministrado as aulas. Para que isso mudasse, o IFRO tomou algumas
atitudes. Quais foram elas? A primeira, empréstimo de computadores para os alunos que se encaixavam nas características de necessidades relacionadas à parte econômica, né, dentro da assistência estudantil. Nós começamos a alteração dos nossos ambientes virtuais, incluindo a web aula já dentro do ambiente virtual, por meio de plugins. Nós utilizamos aqui o Moodle. Colocamos a parte de Velibras e acessibilidade dentro do plugin para poder facilitar. Criamos controle de progressão de estudos para que o aluno pudesse acompanhar. Paralelo a isso, fizemos capacitação com os docentes de criação de web aula, podcasts, sala de aula invertida ou vários temas dentro do ensino híbrido. Fizemos reuniões virtuais com todas as unidades para que eles pudessem compreender como utilizar essa ferramenta. Então foi feita uma capacitação para poder, de fato, tornar o ensino mais apropriado. A própria DAP, que nós chamamos aqui, que é a Diretoria de Assuntos Estudantis, ela começou a ser mais municiada de ferramentais voltados para o ensino remoto, para que ele pudesse organizar. Mudamos o sistema de aula para modular, então, ao invés do aluno, como é no ensino presencial, ter durante o semestre lá as 6, 7, 8, 10, 12 disciplinas, né, elas começaram a acontecer de forma modular, de 2 em 2, de 4 em 4, para facilitar o estudo. Enfim, começamos a fazer várias alterações aqui no Instituto Federal de Rondônia para que isso aconteça. Daqui a pouco eu vou mostrar uns gráficos de uma outra pesquisa que nós fizemos. Já no CONIF, no Grupo de Trabalho de Educação à Distância, o próprio grupo de trabalho do qual eu faço parte, Josiane também faz parte, nós começamos a discutir o que nós deveríamos fazer para contribuir para a rede federal de educação, porque muitas instituições, umas estavam paradas, outras tinham continuado pela característica e conhecimento que já tinham em educação à distância. Então nós começamos a elaborar diversas publicações, porque nós já víamos fazendo isso desde 2015, 2016, publicamos e-books, né, de histórico da rede federal, de implantação da educação à distância em toda a rede federal de educação profissional. Fizemos um resumo de toda a legislação que pudesse amparar as instituições a compreender até onde elas poderiam ir nesse momento de pandemia. Criamos um módulo estrutural para poder falar um pouquinho sobre como a organização de cada instituição acontece, dando ali ideias e sugestões que as instituições poderiam implementar. Criamos um outro e-book que falava sobre o que era necessário inicialmente para que um professor pudesse criar uma web aula, pudesse fazer uma gravação, já citando esses conceitos que eu falei de áudio, vídeo e assim por diante. E também começamos a criar web palestras. Essas web palestras, elas têm participantes de todo o Brasil e vão de diversos temas, desde como operar um OBS Studio, que é uma ferramenta de webconferência, como outras ferramentas, que seria, por exemplo, o Zoom, como essa que a gente está utilizando, como editar um vídeo, como aplicar o ensino híbrido na prática dentro do ensino remoto, como trabalhar com recursos abertos, porque a gente entende que a produção ela já pode ser oportuna de ser utilizada por toda a rede federal. Enfim, estamos ainda criando, porque a gente está nesse processo ainda de várias ferramentas, todas elas estão classificadas como recursos abertos, estão disponíveis no ProEdu. Para quem não conhece, procurem aí por ProEdu, que é um repositório da rede federal que tem diversos objetos de aprendizagem. E dentro do próprio YouTube, se você colocar lá assim, ó, GT EAD CONIF, você vai encontrar todo o material já que nós começamos a gravar para poder estudar um pouco e difundir todo esse conhecimento. Então nós, dentro da rede federal, estamos trabalhando para gerar um resultado positivo para a rede. A gente já tem recebido, por meio do CONIF, informações do retorno de todas as instituições, da preparação, principalmente para o próximo ano. Eu vou falar daqui a pouquinho mais ao final sobre quais são esse planejamento, mas o objetivo é demonstrar como nós estamos lidando com tudo isso. Quais são os próximos passos que nós estamos agora caminhando. Dentro do Instituto Federal,
o Instituto Federal, do Instituto Federal de Rondônia, nós estamos planejando adquirir kits de transmissão para todos os professores, que vão incluir uma webcam, uma iluminação, um microfone melhor, um fone de ouvido melhor, um suporte papel, enfim, criando todo ali um ferramental para que ele tenha mais conforto para poder fazer a sua produção, além das capacitações, ou seja, também dá a ferramenta. E para todos os alunos que têm necessidade, nós vamos comprar um kit, que é como se fosse um kit de acesso à internet, como se fosse um computador, mas ele tem uma produção própria, porque é um equipamento de baixo custo, mas que vai atender às demandas da nossa população carente. Hoje, no Instituto Federal de Rondônia, mais de 70% dos alunos estão com a renda média salarial abaixo do salário mínimo, então a gente tem um público com bastante necessidade, então a gente está organizando tudo isso. Estamos pagando também o auxílio digital, desde antes da decisão do governo e tudo mais, o IFRO já estava fazendo isso, que era fornecer o auxílio digital para que o aluno pudesse contratar um serviço de internet, porque muitas vezes ele não tinha o computador, mas ele tinha lá um celular que poderia assistir a aula, que poderia realizar uma atividade, responder um questionário, e continuamos com os empréstimos de equipamentos. Então, imaginem que se nós tínhamos laboratórios e mais laboratórios de informática nas unidades, esses laboratórios estão sendo emprestados para os alunos, porque a gente sabia que a gente não poderia deixar esse público desamparado nesse momento que a gente estava vivenciando. A partir dessas discussões, aí eu vou mostrar aqui rapidamente, porque meu tempo também já está se encerrando, como que as pesquisas mudaram em relação ao que estava sendo feito. Deixa eu só iniciar aqui o compartilhamento. Aqui. Ok, acho que já estão disponíveis. Ó, essa foi a primeira pesquisa que nós fizemos. Nós tivemos 87% dos participantes, se vocês forem observar, e eu vou para a parte dos gráficos aqui. Então, assim, 61% dos alunos com acesso à internet, como eu comentei com vocês. Aqui a gente fez um questionário sobre quais eram as formas de acesso que eles tinham à internet, como eles estavam avaliando as atividades remotas, olha as médias de nota por unidade, então, quanto ao conteúdo e quanto às orientações, como que cada unidade estava percebendo isso, perguntando para eles o que o IFRO deveria fazer a respeito da suspensão das atividades. Então, aqui, 60% manter o calendário das atividades remotas. Depois, quais são as melhorias do AVA, que foi a que a gente implementou? Atividades, tarefa, plataforma, o acesso, uma avaliação do próprio AVA institucional. Então, a gente fez todo um questionário que embasou as nossas decisões enquanto gestão. Então, os docentes, nós perguntamos o que eles entendiam que era necessário, eles mesmos entenderam que valeria a pena continuar as atividades, né, a grande maioria, quais eram os pontos negativos e os pontos positivos. Então, a gente teve bastante coisas interessantes, como, por exemplo, o reconhecimento por parte do quadro docente de que realizar atividades online é mais difícil do que realizar o ensino presencial. Talvez pela falta de capacitação e de treinamento, mas é importante porque acho que eu, Josiane e Ilka, que já atuamos em educação à distância há muitos anos, sempre tentamos esse reconhecimento de dizer, olha, nós precisamos ter uma carga horária específica para a produção de conteúdo, uma carga horária específica para melhorias do ambiente virtual, de contribuições para materiais de melhor qualidade. Então, esse reconhecimento ele é muito interessante. Perguntamos sobre as competências dos docentes relacionadas a se ele conhece sobre avaliação online, desenvolvimento de objetos de aprendizagem, designer, ensino híbrido, plataforma Moodle, enfim, nós fizemos isso para conseguir saber aonde a gente ia capacitar, onde a gente ia atuar. Tudo isso culminou posteriormente, 60 dias depois, num novo questionário que foi respondido aí por um público maior, né? Por um público maior, e sortiu algumas mudanças. Então, assim, deixa eu puxar aqui a parte de dedicação a estudos, a questão da continuidade das aulas. A gente conseguiu a continuidade das aulas e acesso à internet um pouco maior,
permanece ali 56% a 60%. Nós conseguimos umas formas de acesso à internet, a maioria é por smartphone e celular, poucos por computador. As atividades, elas melhoraram as avaliações relacionadas ao que eles estavam vendo dentro da instituição. Nós também, daí, nesse segundo momento, perguntamos qual era a dificuldade em casa. E olha que interessante, né? A maior resposta, eles falaram assim, ó, é fácil perder a concentração. Eu sempre digo, né, a educação à distância, ela dá autonomia, mas ela cobra responsabilidade. Então, a gente tem ali algumas possibilidades. Perguntamos sobre grupo de risco, sobre o que eles estão sugerindo em relação às atividades. Ó, o IFRO deve fazer a suspensão das atividades. Aqui a gente havia, uma das sugestões seria suspender as atividades a partir do segundo semestre. A grande maioria, e aí somando os dois aqui, nós já fomos para 60% ou 75% disseram que deveriam continuar, então já houve um entendimento maior. A avaliação das atividades remotas melhoraram. Então, assim, aqui é só para demonstrar, eu poderia falar muito mais detalhes sobre tudo isso, mas era só para mostrar para vocês que todas as decisões que o Instituto Federal de Rondônia tomou em relação a este momento de pandemia, ele foi pautado nas discussões com a comunidade. Não foi simples, porque falando aqui pode parecer muito tranquilo, né? Ah, então foi tranquilo para vocês. Não, gente, foi muito difícil, foi muito complexo. Nós, de fato, tivemos que ter uma dedicação muito grande para atuar muito próximo ao aluno e ao docente, a ponto de, sim, ligar para o aluno e falar, olha, você não está acessando o AVA, o que está acontecendo? Precisa de um auxílio, vamos marcar uma reunião individual, vamos dar um suporte. Nós tivemos uma equipe muito dedicada para isso, que trouxe, sim, grandes benefícios. Isso permitiu que o Instituto Federal de Rondônia conseguisse fazer com que o ano letivo, tivemos uma reunião do conselho essa semana, demonstrasse que a maioria dos cursos vão encerrar o ano letivo normalmente. Ah, foi tranquilo? Não, a gente teve que fazer algumas adaptações. Por exemplo, algumas disciplinas que eram práticas foram alteradas, jogadas para o próximo semestre, para que a gente tivesse mais tempo para planejar melhor como lidar com isso, porque uma coisa é certa, nós não sabemos como será o próximo ano. Nós não sabemos se de fato a gente vai ter uma vacina e as aulas vão retornar de forma presencial. Já estão se falando aí numa segunda onda de pandemia. Então, notem que a gente está antenado no momento e estamos nos preparando para, se for necessário, a continuidade da aula remota no próximo ano, só que buscando ainda mais melhorias, porque a gente tem um campo muito grande de evolução a ser discutido frente às metodologias e aos formatos de ensino, em especial aqueles que necessitam de aulas práticas. Então, aqui estamos discutindo aula guiada online, gravação, laboratório rotacional com menos alunos em laboratório, enfim, nós estamos discutindo vários temas e vários assuntos, mas o objetivo é fazer com que, de fato, a gente dê continuidade nas atividades que a gente está realizando, porque não tem como ter garantias. Se não tem como ter garantias, a gente entende que é necessário seguir o plano que nós estamos traçando, que é aperfeiçoar ainda mais as tecnologias, porque mesmo que a gente retorne às aulas presenciais, elas vão com certeza servir e muito para a gente gerar uma educação ainda de melhor qualidade. Para 2021, além desse retorno, o próprio CONIF tem discutido ações conjuntas, como, por exemplo, oferta de curso e mudanças de investimento. Por exemplo, fazer investimentos em maior limpeza dentro da unidade do que, por exemplo, o gasto que eu teria de energia elétrica, de material de consumo, porque é diferente a forma de atuar, como direcionar o gasto, sabe? Mudar a forma de você usar o recurso público ali para permitir os alunos retornarem à aula com segurança e mantendo todo o padrão de qualidade que a rede federal preza tanto para que a gente possa atuar. Então é isso, acho que se eu me excedi um pouquinho aí, me desculpa, mas eu tentei me manter no tempo. Josiane, é contigo. Entendeu? Não, Miguel, foi excelente, cada minuto muito proveitoso. Realço, né, de toda a sua fala, essa apresentação sua de agora, mostrando dados reais, efetivos, e isso demonstra para a gente
quanto é importante sistematizar as ações, não basta fazê-las. A gente precisa a todo momento ir verificando o andamento, como as coisas estão, para que a gente possa melhorar aquelas que não estejam a contento, né? E continuar e repetir aquelas que são positivas. Isso foi muito, muito bacana da sua fala, é um ponto assim bem marcante. Obrigada por trazer, tá? E apresentar aqui para a gente, porque com certeza o IFRO nos inspira muito nesse momento, né, de um trabalho, conforme você falou. Não é fácil, não está sendo fácil para nenhuma instituição, mas a gente precisa tomar atitudes, conforme você mesmo disse. E aí, nesse sentido, manter o trabalho, sobretudo na questão de estar com esses estudantes e ampará-los, é fundamental. Eu vou, então, agora chamar a nossa próxima palestrante, aí no final a gente vai ter um tempinho para a gente trocar umas experiências e fazer um breve debate aqui. Aí eu chamo você novamente. Bom, agora eu quero chamar a professora Sandra Mara. Professora, um grande prazer tê-la aqui conosco. Você pela Universidade Federal de Goiás, grande responsável por essa belíssima organização do ESUD, que só temos elogios, né, o tempo todo também, salas cheias, o pessoal muito participativo. Bom, pessoal, a professora Sandra Mara possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Educação também pela Universidade Federal de Goiás e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, atuando principalmente com os temas formação de professores para a educação básica, formação de professores para o ensino superior e avaliação da aprendizagem nos diferentes níveis de ensino. Foi pró-reitora de graduação da Universidade Federal de Goiás no período de janeiro de 2006 a janeiro de 2014. Foi presidente do Fórum Brasileiro de Pró-Reitores de Graduação em 2008. É professora associada da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática. Atualmente é vice-reitora da Universidade Federal de Goiás. Professora, você então com essa vasta experiência, tem muito a contribuir conosco aqui essa noite, então eu já passo a palavra para você. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Josiane. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham nesse evento. Eu quero cumprimentar aqui os meus companheiros de mesa, né, dessa atividade, professor Miguel e professora Ilka. É um prazer muito grande recebê-los, né, nesse evento da Universidade Federal de Goiás e compartilhar as experiências dessas instituições nesse momento, né, que nós estamos vivendo, que é um momento que nos coloca a todos em situações desafiadoras, especialmente em instituições de ensino que lidam com um quantitativo de pessoas muito grandes, né? Então, eu acredito que esse compartilhamento, né, das ações desenvolvidas pelas instituições de ensino superior, nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, faz com que essas instituições possam aperfeiçoar ainda mais, a partir das experiências que estão em curso, todas as suas ações. Então, é um prazer compartilhar desse momento com vocês. Eu quero cumprimentar a todos os participantes, né, deste webinário, cumprimentar especialmente, né, com muito carinho, a toda a comissão organizadora, a equipe do CIAR, né, que tem trabalhado incansavelmente, o nosso Centro Integrado de Aprendizagem em Rede, que tem trabalhado incansavelmente para que esse evento aconteça da melhor maneira possível, e a gente está vendo aí o quanto este evento, né, está tendo sucesso por cada uma das atividades propostas, pela participação, né, por tudo que ele tem propiciado em termos de conhecimento a respeito da educação à distância, né, a respeito das atividades remotas desenvolvidas nesse momento, da produção sobre a temática. Então, parabéns à comissão organizadora por esse evento. Quero cumprimentar a professora Josiane também, que coordena essa atividade, e em nome da Ana Bandeira, né, da professora Janice, da professora Lília e da professora Marília, cumprimentar a toda a equipe que tem trabalhado por este evento.
Cumprimento também os nossos intérpretes, o pessoal de apoio, que sem eles, né, com certeza, esse evento não aconteceria da forma como está acontecendo. Bom, eu vou colocar um pouco aqui a experiência da UFG, né, no enfrentamento como eu disse, a esse contexto que nós estamos vivenciando, e todas as ações que foram desenvolvidas, né, ações estas que estão em consonância com as ações desenvolvidas pelas demais universidades federais no país, né? Claro que cada uma com suas especificidades, com suas peculiaridades, mas por meio da Andifes, né, da qual o nosso reitor, professor Edivar Madureira Brasil, é presidente, e do Grupo de Trabalho sobre Educação à Distância da Andifes, essas ações das universidades federais, elas são socializadas, são compartilhadas, o que possibilita, como eu disse, enriquecer e potencializar ações a partir das experiências que são discutidas e que são compartilhadas. E a UFG desenvolveu nesse período, desde que foi anunciada a pandemia, inúmeras ações, não só, né, no enfrentamento dessa crise em saúde pública que nós estamos vivendo no país, por meio de diferentes ações de produção de equipamentos, produção de EPIs, por meio de pesquisas, por meio de campanhas, né, para auxiliar aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade, além por meio de testes também que foram desenvolvidos por projetos da UFG, não só para a comunidade universitária, mas para os profissionais de saúde. Então, uma série de ações, né, que produção de face shields, por exemplo, para 25 mil face shields que foram distribuídos para hospitais, instituições de saúde em Goiânia, produção de máscaras, produção de jalecos, né, campanha de cestas básicas, então ações mais amplas visando o enfrentamento da pandemia. E no que diz respeito às questões acadêmicas, né, propriamente ditas, nós tivemos, né, a partir do momento que foi anunciada a pandemia no país, e em consonância, né, com as medidas tomadas por instituições de ensino superior no país e atendendo também a legislação, a UFG, no mês de março, mais ou menos em 15 de março, exatamente em 15 de março, aliás, publica um documento do nosso, uma nota oficial do Comitê para o Gerenciamento da Crise da Covid na UFG, suspendendo as aulas, não é, em todos os níveis, educação básica, graduação e pós-graduação, por 15 dias. Né? Naquele momento, foi essa a primeira decisão da UFG de suspensão de aulas. E, a partir desse contexto, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis publica também uma portaria concedendo um auxílio alimentação para todos os estudantes em vulnerabilidade, para os estudantes em vulnerabilidade social que utilizavam o restaurante universitário naquele momento. Né? Então, os estudantes tiveram acesso a um auxílio financeiro para custear a sua alimentação nesse período. Né? Em março ainda, a UFG ela suspende por tempo indeterminado o calendário acadêmico e não adota, nesse momento, nenhum tipo de atividade remota. Né? E, consequentemente, né, em função desse contexto, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis também prorroga todos os tipos de bolsa moradia, bolsa alimentação, bolsa permanência, todos os auxílios, né, que os estudantes recebiam, prorrogando, então, já, né, considerando esse momento de pandemia, esse momento que nós estávamos vivendo. Né? Em abril, e aí todo esse movimento da UFG
foi um movimento que acompanhou toda a legislação nacional e acompanhou, né, das autoridades em saúde e do Ministério da Educação, né, do Conselho Nacional de Educação, do Ministério da Economia, né, aos quais, né, a Universidade Federal, enquanto tal, deveria seguir. Então, todo esse movimento foi acompanhando também a legislação nacional, as decisões do Estado e as decisões também do município. Então, em abril, o Conselho Universitário autoriza o oferecimento de cursos na modalidade à distância, de estágios dos cursos da área de saúde, de estágios obrigatórios dos demais cursos, desde que atividades consideradas essenciais, e também estágios não obrigatórios, observadas todas as normas, né, relativas à preservação da saúde. Nesse período também, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis publica um edital selecionando estudantes já para que pudessem receber em caráter emergencial uma ajuda financeira destinada à alimentação, já considerando a crise da Covid-19 e considerando que esses estudantes poderiam estar em situação de maior vulnerabilidade ainda. Não é? E logo em seguida, a Pró-Reitoria amplia esse número de estudantes que receberiam essa bolsa alimentação, né, para que nós pudéssemos evitar que estudantes se encontrassem em situação de não ter condições, né, mínimas, vamos dizer assim, de se manter, especialmente no que diz respeito à alimentação. Em abril ainda, a UFG publica uma portaria que estabelece orientações e estabelece medidas de proteção para o enfrentamento da emergência em saúde pública, né, no âmbito da Universidade Federal de Goiás. E também, nesse período, uma portaria que dispõe sobre a colação de grau dos estudantes de medicina, enfermagem e farmácia, né, em consonância com uma portaria publicada pelo Ministério da Educação. Em 17 de abril, eu considero que esta foi uma das principais ações da UFG, né, que a partir dela várias outras ações decorreram. Houve a criação de um grupo de trabalho, né, que teve como atribuição fazer um diagnóstico da viabilidade da expansão de projetos acadêmicos mediados por tecnologias digitais da informação e comunicação, na educação básica, na graduação e na pós-graduação, na extensão e na cultura. Teve também como objetivo mapear o mapeamento de estratégias e ações para a incorporação da EAD e das tecnologias digitais de informação e comunicação em projetos, em práticas e atividades acadêmicas da UFG. E ainda levantar as condições, né, de estudantes e de servidores técnicos administrativos da UFG e de professores de acesso às tecnologias digitais de informação e comunicação, né, para possibilitar o desenvolvimento de atividades. Esse grupo de trabalho, ele é composto, né, ele ainda existe, ele é composto por quase 50 pessoas, com representações de toda a comunidade universitária, das unidades acadêmicas, da Associação de Professores, do Sindicato de Servidores Técnicos Administrativos, da Associação de Pós-Graduandos, do DCE, e esse grupo de trabalho reuniu inúmeras vezes. A partir dele, nós tivemos 4 subgrupos da graduação e educação básica, pós-graduação, pesquisa e inovação, extensão e cultura e tecnologias digitais de informação e comunicação. Estes subgrupos, então, discutiam também em reuniões semanais
a adesão ao ensino remoto, né, as suas possibilidades, os desafios, né, as condições objetivas, as necessidades para essa adesão, e levavam essa discussão para o GT ampliado. Fizemos, então, a partir disso, foi construída uma minuta de resolução, né, que previa, então, a adoção pela UFG do ensino remoto. Nós tivemos, né, inúmeras reuniões e discussões com a comunidade acadêmica, reuniões em todas as unidades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Graduação, discussões com diretores, coordenadores de curso, estudantes, coordenadores de pós-graduação, coordenadores de extensão e cultura, coordenadores de pesquisa. Foi uma discussão bastante socializada na universidade, que chegou, então, né, à finalização da minuta de resolução, que foi ao Conselho Universitário. No Conselho Universitário, então, houve, né, ao invés de uma discussão sobre essa minuta de resolução, uma proposta de retomada do primeiro semestre de 2021 na modalidade remota. Essa proposta foi aprovada e a UFG, então, retoma, né, aprova nesta sessão do Conselho Universitário a retomada das atividades. Nesse contexto, também a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis regulamenta, por meio de portaria, o Plano Emergencial de Conectividade, pagando uma bolsa para aqueles estudantes que não tivessem condições de conectividade. A mesma Pró-Reitoria, ela realiza, então, um cadastro de estudantes, né, que não tinham condições ou que não tinham acesso. No decorrer do trabalho desta comissão, foram feitas, né, assim como o professor Miguel apresentou, foram feitas várias pesquisas, mas essas pesquisas foram feitas antecedendo a adoção do ensino remoto, né? Depois eu vou dizer do que está sendo feito agora, após a adoção do ensino remoto. Foram feitas, então, pesquisas com estudantes de graduação, professores de graduação, coordenadores de pós-graduação, professores de pós-graduação, estudantes de pós-graduação, coordenadores de extensão, sobre a possibilidade e sobre a adoção do ensino remoto, sobre as dificuldades, sobre o acesso à internet, sobre equipamentos, sobre equipamentos que toda essa comunidade universitária teria e as dificuldades, né, que poderia gerar a partir, então, da adoção do ensino remoto. Esses dados foram, então, processados e nós tivemos um levantamento que nos deu um mapeamento, né, de como a comunidade universitária, estudantes, professores e servidores técnico-administrativos se colocavam frente à adoção do ensino remoto. O Conselho Universitário, em junho, aprova uma resolução que institui o empréstimo de equipamentos da UFG para aqueles estudantes que não tivessem esse equipamento para o desenvolvimento de suas atividades. Em julho, o Conselho Universitário aprova, então, a retomada do semestre, e de junho, a retomada do semestre que aconteceu no final de agosto, e de junho a setembro, a UFG promove formações, cursos de formação para professores, para servidores e para estudantes, não é? Isso foram inúmeros cursos e inúmeras lives que foram ofertadas, eu não vou citar aqui. O CIAR teve um papel fundamental, assim como a Pró-Reitoria de Graduação, assim como a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, tiveram um papel fundamental no desenvolvimento desses cursos. A Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação também, a ASCOM, a SECOM, a Reitoria Digital,
todos eles tiveram um papel fundamental na oferta desses cursos que foram disponibilizados, né, com a participação de centenas de professores, estudantes e servidores técnico-administrativos. Esses cursos visavam capacitar a comunidade universitária para o ensino remoto, para a utilização dessas plataformas, né? Foram vários módulos que foram oferecidos e nós fizemos, então, a acolhida dos estudantes na retomada do semestre em 31 de agosto, né, com mais de 7.300 visualizações, onde toda a gestão superior da UFG esteve presente para dar as boas-vindas a estudantes, professores e técnicos nessa retomada. Em julho ainda, a PRAE faz um novo edital selecionando estudantes que tivessem necessidade de aquisição de equipamentos, onde seria feito um repasse financeiro para a aquisição desses equipamentos. Ainda em julho, a UFG, juntamente com a Associação de Egressos e Egressas da UFG, lança uma grande campanha para doação de equipamentos. E nós recebemos uma doação surpreendente de tablets, notebooks, desktops e celulares. E, a partir dessas doações, nós destinamos a todo e qualquer estudante que solicitasse esses equipamentos para que ele pudesse desenvolver as suas atividades. Então, foi um movimento muito grande, uma campanha muito bonita de se ver, onde a comunidade se mobilizou, instituições, empresários, associações, os próprios estudantes, DCEs, os CAs, empresas, doando equipamentos, né, para essa campanha. Franqueamos as regras do nosso regulamento geral dos cursos de graduação para esse momento de pandemia, né? E retomamos, então, as atividades e aprovamos um novo calendário acadêmico para a Universidade Federal de Goiás, para essa modalidade de ensino, então aprovada pela UFG, né? Em agosto, nós criamos os GTs de avaliação e acompanhamento do ensino remoto emergencial, que eu acredito que foi um outro grande passo da UFG, né? Que a criação do primeiro GT para discutir a instituição do ensino remoto foi um marco nesse momento, e a criação dos GTs para avaliação do ensino remoto é um outro marco. Então, esse GT para avaliação, por meio de uma pesquisa, né, ele está agora fazendo, no decorrer desse processo, uma avaliação da implementação do ensino remoto e da retomada do semestre na modalidade remota na UFG. Em agosto, também, a Pró-Reitoria de Graduação cria um programa denominado Pró-Unidades, que articula as unidades acadêmicas à Prograde, visando apoiar, né, professores, estudantes e técnicos no desenvolvimento do ensino remoto emergencial. E também visando qualificar ainda mais esta comunidade para a utilização dessa modalidade de ensino. Em todo esse contexto de atividades e de programas e ações que a UFG desenvolveu, principalmente visando a inclusão dos estudantes, né, nós tivemos como base 3 princípios, né, que foi a qualidade do ensino, que são a qualidade do ensino, né, a preservação da saúde das pessoas, né, e a inclusão de todos os estudantes. Então, a nossa perspectiva e o nosso maior objetivo era conseguir trazer todos os estudantes de volta para o contexto da universidade, possibilitando a eles, por meio do empréstimo, da doação de equipamentos, do apoio financeiro,
dos diferentes tipos de bolsas, a participação nas atividades remotas nos cursos de graduação, né? Essa campanha que foi realizada, o empréstimo de equipamentos, tudo isso possibilitou aos estudantes da UFG desenvolver vem possibilitando o desenvolvimento das atividades neste semestre. E nós criamos também, né, a partir de todas essas discussões, um site que pudesse também dar a possibilidade da comunidade universitária de acompanhar todo esse movimento de ensino remoto na UFG. Então, esse site denominado UFG em Casa, né, que eu vou pedir para colocar aí daqui a pouco para a gente visualizar, e aí já vou encerrando a minha fala, ele tem como objetivo exatamente dar acesso às diferentes ações que estão sendo desenvolvidas, aos cursos de formação, a lives, a notícias, né, nesse contexto vivenciado por nós, né, em meio à pandemia do coronavírus. Então, e agora, na sexta-feira, nós teremos um conselho universitário, onde nós submeteremos uma minuta de resolução, que também já foi discutida com as unidades acadêmicas, que possibilita a retomada das atividades práticas em regime emergencial. Então, a gente fecha todo um ciclo, né, de adoção do ensino remoto emergencial, que começou na UFG de forma bastante gradativa, com uma discussão coletiva, né, com participação de estudantes, de técnicos e de professores, com discussões também no conselho universitário e com grandes desafios, né, com polêmicas. Bom, aí está, então, o UFG em Casa. Então, no UFG em Casa, nós temos, né, orientações gerais, tanto no que diz respeito à educação básica, graduação, pós-graduação, extensão e cultura, temos vários documentos, e aí nós temos atividades para estudantes, orientações, tutoriais, capacitação, dicas para os docentes e os técnicos, e apoio, não é? Apoio didático, suporte. Então, é um site que possibilita, como eu disse, a comunidade universitária acompanhar todo esse movimento, as notícias e todo o trabalho que está sendo desenvolvido. É claro, além da página principal da universidade, das unidades acadêmicas, né, todas as notícias da SECOM e da Reitoria Digital, mas o UFG em Casa, ele cria essa possibilidade mais direta, né, de contato com o que está acontecendo, o que está sendo desenvolvido, e apoio também por meio de lives, de orientações, de ferramentas e de tutoriais. Bom, no geral é isso, né? Acho que eu acredito que a UFG, assim como as demais instituições, tem enfrentado este grande desafio que se colocou para todos nós, né, a partir da instauração dessa pandemia no nosso país, né, e temos procurado, né, de forma, como eu disse, né, preservando a qualidade de ensino, preservando a saúde das pessoas, né, preservando a inclusão, possibilitando a inclusão de todos os nossos estudantes, né? Claro, enfrentando grandes desafios, né, no que diz respeito à conectividade, especialmente, mas buscando trazer todos os nossos estudantes para esse contexto do ensino remoto emergencial. E a gente acredita que essa avaliação que está sendo feita por meio desse grupo de trabalho, desses grupos de trabalho nas diferentes áreas, esta avaliação vai nos dar elementos, e também as demais instituições, de como que nos portamos na implementação do ensino remoto emergencial. E eu acredito que o trabalho desenvolvido, né, pelos gestores, pelos professores, pelos técnicos administrativos e pelos estudantes, já tem demonstrado que foi possível nos reinventarmos, né, e possibilitarmos a continuidade das nossas atividades, porque no momento
Era isso que se esperava de uma universidade pública, de uma universidade que é socialmente referenciada, de uma universidade que é inclusiva e de uma universidade que preserva a qualidade da formação dos seus estudantes. E isso só é possível e só está sendo possível por meio do trabalho de cada um, de cada membro da comunidade universitária, que não se furtou a enfrentar esse grande desafio que nos foi colocado. E as atividades estão acontecendo, as aulas estão acontecendo, as discussões estão acontecendo, e nós temos certeza que com qualidade e que nós vamos sair desta crise em saúde pública muito maiores, muito mais fortes, não é? Como Universidade Federal, como universidades federais no país. Muito obrigada. Obrigada, professora Sandra Mara, nós que agradecemos, viu? Muito pertinente a sua fala nesse momento, trazendo para a gente essa experiência de uma universidade tão grande, plural, e que nos incentiva e nos estimula, né? Destacando, sobretudo, essa questão da democracia com que a UFG trabalhou na tomada de decisão, né? Sobretudo envolvendo representantes de todas as áreas, com GTs bem estruturados, e isso nos mostra, né, o quanto o diálogo e a comunicação e ouvir os envolvidos é importante para todo o processo. Bom, devido à questão do horário, né, nós já estamos aqui caminhando para o fim, não tivemos perguntas no chat, não apenas, né, mas muitos elogios, o pessoal muito satisfeito aqui com as presenças da professora Ilka, do professor Miguel, da professora Sandra Mara, pessoas que já têm aí uma grande experiência, que atuam nessa área de tecnologias há muito tempo e com certeza iriam contribuir, já era o esperado, não foi uma surpresa no caso. Para a gente caminhar para o fim, então, pessoal, já encerrando, né, eu pensei em fazer algumas perguntas para vocês, mas eu vou mesmo encerrar por causa do horário, as pessoas já estão saindo da sala. Ficou para mim e para os demais participantes, eu acredito, o que fica de maior, né, nesse debate aqui, nessa conversa, que perpassou a fala dos 3 palestrantes, número 1, a questão que é necessário o investimento, a infraestrutura, a apresentação da professora Ilka, né? A gente só consegue atingir 500 mil estudantes, uma plataforma fantástica que você foi mostrando aqui, extremamente bem trabalhada, complexa e bem elaborada, porque existe uma equipe, uma infraestrutura por trás disso. Além da questão da infraestrutura, fica clara também aqui a questão da capacitação, de abrirmos os olhos e prestarmos atenção aos docentes, conforme o Miguel mesmo colocou, as dúvidas surgiam e os problemas aconteciam, e os professores foram chamados a produzir vídeos, a mexer com iluminação, edição, coisas que para muitos isso não era corriqueiro, isso não era uma realidade. E aí esse engajamento docente é fundamental, e nós vimos isso aqui nas falas, e a questão também que ficou muito latente com a professora Sandra Mara, da necessidade do apoio ao estudante, a questão da assistência, e não o assistencialismo, mas a assistência tão necessária nesse momento que existe a crise, e esses estudantes ficaram desamparados, não só a nível institucional, o problema mobilizou a todos, e se foi difícil para nós que estamos no papel de docentes, de gestores, imagine para eles, né, que estão lá na ponta. Então, são essas questões que foram muito bem colocadas aqui. Mais uma vez, eu agradeço a participação, espero encontrá-los em breve em outras mesas, outros eventos, em outros links, né, por que não? Já que é isso que tem sido a nossa realidade. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Até a próxima. Ana, você vai voltar? Obrigada, Josiane, muito obrigada a todos, um prazer estar aqui com o Miguel, professora Sandra Mara, muito obrigada mesmo. Obrigada, boa noite, parabéns a todos. Muito enriquecedora essa discussão. Boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite, pela participação. Prazer revê-la, Ilka, Josiane. Prazer conhecê-la, Sandra Mara, Ana Bandeira. Muito bom participar do evento, tá? Tendo todos um bom final de semana. Excelente sexta-feira.
Obrigada, quero agradecer mais uma vez a todos que estiveram aqui conosco, a todos os participantes, agradecer carinhosamente, né, cada fala que nós recebemos aqui, a mediação muito tranquila da Josiane, muito obrigada pela mediação, né? Agradecer aqui a professora Ilka, o professor Miguel, mais uma vez Josiane, a nossa vice-reitora, muito querida por nós, professora Sandra Mara, muito obrigada, quero agradecê-la aqui publicamente por todo o carinho, todo o cuidado que a senhora esteve aqui conosco, né, durante todo esse tempo, cuidando de nós aqui na UFG. Não posso deixar de falar isso aqui nesse momento. Muito obrigada por esse cuidado muito especial, tá? Bom, vou falar novamente aqui da nossa lista de frequência, que já passou aqui diversas vezes. Quero dizer que eu coloquei aqui também no chat o link do SCADA, professora Ilka, coloquei aqui para o pessoal acessar, o pessoal começou a perguntar, está aqui no chat, vocês podem dar uma olhadinha depois. Coloquei também um outro acervo, que é o acervo do CIAR, acho que a gente tem que compartilhar esses materiais, né? Numa outra mesa a gente falou sobre isso é muito importante. Acho que o professor também, o professor Miguel colocou alguns links aqui também, vocês podem acessar, tá? Os vídeos das palestras nós estamos colocando lá na sala do Moodle, vocês todos vão poder acessar. Essa reunião também foi gravada, mas ela leva um pouquinho mais de tempo para estar lá na sala do Moodle. E como eu disse hoje mais cedo, o evento ele tem um horário de finalização amanhã, mas a sala do Moodle vai continuar até o final do ano, até 30 de dezembro, e aí vocês podem acessar todas essas discussões que, com certeza, são muito ricas, né? Nós tivemos aqui experiências distintas que são extremamente enriquecedoras, né? E nós temos também, lá na nossa sala de comunicações, relatos, né, de tantos outros pesquisadores. Quero convidá-los novamente para acessarem essa sala e participarem do fórum, que é extremamente importante. Amanhã, então, nós retomamos novamente, a partir das 14 horas. Pela parte da manhã, vocês podem visitar essas salas do Moodle. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Miliana, super obrigada novamente. Obrigada por estar conosco aqui. Obrigada, gente. Boa noite e até breve. Amanhã temos encerramento, não percam. Tchau, tchau, gente. Obrigada.